Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um programa Altos Papos. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, Alex? Boa noite, estamos de volta. Hoje recebendo uma pessoa muito especial para Piraju, agora para nossa saúde, né? Sim, estamos recebendo aqui o nosso querido Paulo Sara. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite, Andressa. Estamos aí, né? Agora com esse novo desafio, 1 mês e 1 semana à frente do Departamento de Saúde, trabalhando bastante e vivenciando um pouco essa nova experiência de serviço público. Sem dúvida, não é fácil. Para quem não conhece o Paulo foi diretor administrativo na gestão Zé Maria e agora assumiu o Departamento de Saúde, né? Nessa reta final de mandato, o Departamento de Saúde, nesse momento, o Paulo assumiu e está começando um trabalho para finalizar a gestão Zé Maria, né, Paulo? Mas, Paulo, a sua participação na saúde começou lá atrás, né? Começou bem lá atrás. Você teve uma passagem legal, interessante, com a ASP, que é a Associação Amigos da Saúde de Piraju. Conta um pouco para nós, para as pessoas terem ideia, quando começou um pouco desse vínculo aí seu, desse olhar para a saúde? Então, na verdade, eu fui vereador, né? Fui eleito no ano de 1996 para a Câmara Municipal. E eu me lembro que naquela época, né, o hospital já enfrentava assim, umas dificuldades financeiras muito grandes, né? Principalmente quando chegava final de ano, o hospital tinha, eu me lembro até de uma passagem, que eles fizeram uma rifa de um carro para tentar angariar fundos para o hospital para fazer o pagamento de 13º, tudo. Então, toda aquela dificuldade mesmo que existia em relação à questão financeira do hospital. E por conta disso, na época, a diretoria, o conselho deliberativo do hospital, eles quiseram envolver mais a sociedade, né, perante o hospital. E uma das maneiras que eles encontraram foi convidar vereadores para compor o conselho deliberativo do hospital. Isso no ano de 97, que era o primeiro ano de mandato. Eu fui eleito em 96 para a legislatura de 97 a 2000. E eu fui um dos vereadores que me prontifiquei a fazer parte do Conselho Deliberativo do Hospital, né? Foi eu, na época, e mais um outro vereador. E eu participei ativamente das reuniões do Conselho Deliberativo do Hospital. Na época, o presidente do conselho era o Dr. Mauro Bergamo, que faleceu recentemente. Só que tem uma história também muito bonita aqui. Tanto que o prefeito deu o nome do futuro centro de hemodiálise, levou o nome aí do Dr. Mauro Bergamo. E naquela época eu participei de algumas reuniões, né, e sempre aquela discussão, né, aquela dificuldade, principalmente a dificuldade financeira do hospital. E um dia o Dr. Mauro trouxe lá uma ideia de se criar uma associação. Nessa reunião do conselho se formou novamente uma comissão, e está lá o Paulo Sara de novo no meio, né? E formou uma comissão, um grupo ali que saiu do conselho, para fazer a estruturação, a organização de uma associação que seria com o objetivo de trabalhar a favor do hospital, principalmente na questão financeira. E fizemos uma reunião. E nessa reunião eu não fui convidado pelo Dr. Mauro, eu fui intimado. Nossa! Ele me pegou lá na hora da reunião e falou assim: Paulo, nós vamos montar a associação e você vai ser o presidente. Aí eu disse para ele, falei: Dr. Mauro, eu nem posso, né? Porque eu estou assim com muitas atividades, muito trabalho, coisa. Mas ele falou: não, vai ser você e tal, e aquele jeito dele, e quem vai falar não pro Dr. Mauro, né? Eu acabei aceitando aquela missão. Então entra ali o ano de 97, 98. Eu tinha anteriormente feito um outro trabalho, criado uma entidade também, que era o MAGE, né, o Movimentação Jovem. Então já conhecia um pouco o trâmite, né, de estatuto, de ata, de fundação de uma associação. Fizemos ali e constituímos a Associação Amigos da Saúde, que eu fui o primeiro presidente. Eu tive essa grata satisfação, trabalhar nessa época, principalmente eu,
Dr. Mauro Bergamo e a Maria Helena Vitali. Tinha outras pessoas, mas Sim. esses três, né, nós três, fomos os que mais pegaram firme e foi uma ideia que deu certo. A linha de frente, né? A linha de frente. Aí foi uma ideia que deu certo, né? As pessoas começaram a contribuir, a se tornar sócio, a ter benefícios, e a coisa foi crescendo, e nós fizemos aí, acho que depois de uns 4 ou 5 meses de associação, já o primeiro repasse financeiro para o hospital, um valor, né, que não era tão grande, mas dali para frente, todo mês a associação arrecadava a contribuição dos associados, pagava as suas despesas operacionais e o restante era destinado para o hospital. E até hoje é assim, né? Hoje a associação repassa para o hospital 25, 30 mil reais por mês. Sim. Então, se você somar nesse período todo, né, que existe a associação, que já passa aí de 25 anos, né? Então, foi significativo. E eu fico muito feliz de poder ter contribuído com isso. Olha, para você que está nos assistindo, nos acompanhando, esse primeiro momento aqui da associação, nós aqui de Piraju temos uma ASP. As outras cidades vizinhas, Bernardino, Cerqueira César e outras cidades que têm santas casas, né, hospitais, também têm suas associações. Sim. Participem, né? Participem das associações, contribuam, porque é muito importante. Eu recentemente sofri um acidente e nós somos associados da ASP. E fomos muito bem atendidos. Eu utilizei lá de andador, cadeira de rodas, cadeira de banho, e o atendimento foi fantástico. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Sem contar, né, Alex, que hoje em dia eles estão com vários médicos associados, né? Assim, é muito importante. Todo desconto é muito bem-vindo, né? Sem dúvida. Você acaba ajudando o hospital e ainda consegue ter alguns benefícios, né? Então, procure se informar. A gente vai deixar também o contato, com certeza. É muito importante. Mas é isso aí, quer fazer uma sua vez. E conta pra gente, Paulo, como foi esse primeiro mês à frente da saúde? A gente sabe que, assim, você já vinha de 7 anos à frente como diretor administrativo, né? Exato. E já tinha passado por diversos desafios. Tinha ficado também frente ao comitê do Covid-19, né? Que também, assim, foi um período muito difícil. Conta um pouquinho pra gente, assim, desde esse processo, né? Nessa transição. Eu acabei... nós fizemos uma reflexão na prefeitura e achamos que era importante, né? Juntamente com eu, particularmente, juntamente com o prefeito Zé Maria e depois compartilhando isso com mais alguns amigos, alguns vereadores, né, que a gente tem mais proximidade, mais afinidade, entendemos que a questão da saúde em Piraju, ela precisava ser revista de alguma forma do ponto de vista de gestão. Caso que era importante, porque realmente a gente percebeu que do início do ano para cá, né, o final do ano passado, o início desse ano, houve uma crise na saúde pública, né? Envolvendo várias situações, e isso prejudicou muito a área da saúde em Piraju. E a gente percebia que isso precisava ser retomado, principalmente reconstruído a questão do relacionamento entre prefeitura e hospital. Porque, na verdade, nós não fazemos saúde pública em Piraju se nós não tivermos um bom relacionamento entre a prefeitura e o hospital. E nessa discussão e nessa reflexão chegou a sugestão do meu nome. Então foi onde nós fizemos aí essa reflexão e eu acabei aceitando, né, conversando com o prefeito e colocando o meu nome e aceitando esse que seria até um desafio, né, porque eu não sou formado na área da saúde, tive uma participação, porque essa época que o Alex falou do início da Associação Amigos da Saúde, eu fui do conselho do hospital, fui fundador da Associação Amigos da Saúde, depois fiquei, o Dr. Mauro ficou presidente, eu fiquei várias gestões na diretoria da associação, fui do conselho do hospital e da diretoria do hospital também na época. Então tivemos toda uma experiência de conhecer um pouco, como vereador a gente conhece de tudo um pouco também, mas uma experiência mais específica mesmo na direção do departamento eu nunca tinha tido. Então, eu fui,
E eu brinco às vezes, brinco não, é verdade, mas eu falo às vezes em tom de brincadeira com alguns amigos mais próximos que é um mundo diferente. Sim. Né? Então a gente que gosta do serviço público, a gente que gosta de estar inserido, né, nesse trabalho do serviço público, qualquer serviço é interessante, né? Qualquer setor é interessante. Eu interagi como diretor administrativo com vários setores e todos são interessantes. Mas a saúde, em particular, ela é o maior setor social do município. Sim. Nós podemos dizer que nós temos 3 áreas sociais, né? Nós temos, além do Departamento de Ação Social, nós temos a educação, que é o maior setor, né? A educação, que ela contempla aí mais de 20 escolas, entre fundamental e infantil. Só de professor deve ter em torno de 400, 500 professores, enfim, é o maior setor. Porém, é um setor que funciona mais organicamente, né? Ele é mais organizado nas aulas, nas escolas e funciona. A saúde pública de Piraju, a estrutura dela é grande, mas a dinâmica da saúde é diferente, né? Ela é um desafio constante. E para quem gosta, não é para qualquer um, é para quem gosta do serviço público, eu digo que para mim está sendo uma experiência muito rica. Sim. Né? Eu estou aprendendo muito, trabalhando bastante. Hoje uma amiga minha me mandou uma mensagem e falou assim: você está bem? Eu falei: estou bem, estou tudo certo. Ela falou: não, eu estou percebendo que eu vi você dando uma entrevista, você estava com ar de quem está cansado. Ofegante. Cansado eu tô, porque eu estou trabalhando muito, né? Mas estou bem, não tem nada, né? Porque realmente a saúde, ela tem uma complexidade. Mas tem sido muito bom, tem sido algo assim enriquecedor, principalmente para mim que gosto. Né? Eu gosto do serviço público. Eu gosto de estar participando, servindo, sempre tive envolvido, né? Mesmo quando eu não tinha cargo político, eletivo ou não, eu sempre participei de alguma forma, né? Sempre tive inserido, participando de entidades, participando de uma associação, participando, quando eu tive à frente do jornal, a gente acabava, o Jornal Observador, interagia com todos os setores, então eu sempre gostei. Então, para mim, tem sido muito bom. Ai, perfeito. Que legal. E esses 7 anos, Paulo? Conta um pouquinho pra gente, assim, apesar da saúde agora tá demandando bastante, né, sim, Alex? A gente dúvida. sabe que esses 7 anos foram também de muito trabalho, né? É visível, assim, o quanto Piraju cresceu, desenvolveu e mudou nesses 7 anos, né? É importante a gente colocar na mesa, Paulo, assim, as pessoas algumas pessoas costumam dizer que a cidade nunca anda, a cidade nunca evolui, né? Eu acho assim, a gente roda muito, visita muitas cidades, tem oportunidade de estar sempre viajando. Eu particularmente, você também, né? Andressa também, pela Piraju Tour. Então, assim, as pessoas muitas vezes fazem comentários, têm a memória um pouco curta, né? Sim. Então, gostaria que você falasse um pouquinho desses 7 anos de bagagem, de estar ali como diretor administrativo, das conquistas, né? Uma vez que a saúde de Piraju, como que foi encontrado e como que está hoje. Para você entender, muitas pessoas falam assim, poxa, mas tá pior. Não tá pior. Melhorou bastante. Né? É isso que eu queria que você comentasse um pouco dos aspectos de obras que foram terminadas, infraestrutura da parte as obras, a infraestrutura, a parte de móveis, né, que foram veículos, enfim, falasse um pouco disso para nós. De forma geral, eu acho que, como a gente está falando um pouco de mim... Eu me embananei. Da minha caminhada, né, vamos dizer assim, eu posso dizer que um pouco do que eu estou vivenciando hoje na saúde, eu vivenciei quando eu comecei de diretor administrativo. Voltando um pouquinho, porque não tem como a gente falar de uma coisa se não voltar um pouco. Quando o prefeito o Zé Maria foi candidato a prefeito, né, no ano de 2016,
eu fui o coordenador da campanha do Zé Maria, né? Eu já tinha participado de algumas campanhas, tinha sido vereador, tinha um pouco de conhecimento, e eu acabei assumindo essa função de coordenador da campanha do Zé Maria, que ao final foi vencedora, né? Que ele se tornou prefeito. Depois que ele foi eleito prefeito, né? Na fase de transição de governo, eu fui o coordenador da equipe de transição. Sim. Eu posso dizer assim, tudo isso na raça, né? Na raça mesmo, porque assim, você dizer, tem um estudo, um conhecimento, uma faculdade, né? Não, tem conhecimento, tem estudo, mas simples, né? Mas eu enfrentei isso também. E na época, nós fomos em busca, nós tínhamos a figura do diretor administrativo, que era um cargo que a gente tinha que compor, e nós fomos em busca de várias pessoas para ser o diretor administrativo, mas nenhum deu certo. Aí chegou um dado momento, eu virei para o Zé Maria e falei, prefeito, já que nós não temos, né, não conseguimos, eu me proponho a ser o diretor administrativo. Aí eu conversei com mais várias pessoas, mas eu vou citar o nome de 2 pessoas que eu conversei de forma mais assim aprofundada, pedindo o apoio. Eu conversei com 2 advogados que trabalharam conosco desde o início, trabalham até hoje, na administração do prefeito Zé Maria. O Dr. Sérgio Guerra e o Dr. Gustavo, que é o conhecido Guto Albanese. Eu pedi para eles, olha, vocês me ajudam, eu vou assumir como diretor administrativo, mas eu não tenho experiência toda nesse cargo. Já fui vereador, já trabalhei na prefeitura, já conheço um pouco, mas... E aí eles se propuseram a me ajudar e eu enfrentei isso tudo. E procurei imprimir um ritmo de diretor administrativo diferente, né? Eu procurei ser do meu jeito. A gente teve, e eu não estou criticando, eu estou dizendo que é a característica de cada um, né? Mas nós tivemos aqui na prefeitura alguns diretores administrativos que a marca dele era ser mais truculento, duro, bravo com os funcionários, aquela figura mais autoritária, vamos dizer assim. E eu já não tenho esse perfil. O meu perfil é mais do diálogo, da conciliação, do trabalho, né? E nunca deixei de cumprir a minha obrigação como diretor administrativo em relação aos funcionários, porém a abordagem era diferente, era mais no diálogo, no respeito, na conversa e na tomada de decisões. Quando precisou, a gente foi mais duro, né? E abrimos inclusive algum processo administrativo, tal, não tinha esse problema. Mas a gente imprimiu um ritmo diferente. E outra coisa que foi diferente comigo, diretor administrativo, foi a interação que eu tive com todos os departamentos. Sim. Então nós criamos um entrosamento, eu, o prefeito Zé Maria, ao ponto da gente fazer esse trabalho em conjunto. Então, vamos dizer, o prefeito ele teve muita felicidade em dados momentos, Alex, de ir atrás de recurso. Ele conseguiu ir para Brasília, ir para São Paulo, conseguiu tirar leite de pedra mesmo, né? Conseguindo recurso. E eu ficava cuidando da rotina da prefeitura, ajudando, fazendo a interação com todos os departamentos, um volume maior de serviço, que não era, vamos dizer assim, obrigação do diretor administrativo, mas foi o meu jeito de trabalhar. E imprimimos um ritmo aí que deu muito certo. E quando a gente volta e olha para trás, nós conseguimos, né, junto com a equipe toda do prefeito Zé Maria, que diga de passagem, é uma equipe boa, formada por boas pessoas, então o prefeito ele é o líder maior, né? Mas ele tem uma equipe muito boa. E nós conseguimos avançar em todos os setores. Então você pode pegar qualquer setor hoje e voltar a fita, né, fazer um retrospecto de como era no início de 2017 e como está hoje, você vai ver que houve avanço. Sim. Então nós tivemos na parte de infraestrutura a recuperação da malha viária do município, do asfalto, né, vamos falar o português mais claro, ela é significativa. Eu acredito que nós chegamos perto aí de 500 quarteirões de asfalto feitos, recapeados nessa administração do prefeito Zé Maria. Talvez nunca tenha sido feito tanto. Nós tivemos na parte turística de obras, mesmo com recurso do DAD,
um investimento significativo, graças também à participação efetiva do Contur, e assim por diante. Então, se você for pontuar, na área da saúde, que agora eu estou lá, esses dias eu fiz uma reunião com o pessoal que trabalha no transporte da saúde. E eu disse para eles, né, voltar um pouco essa fita e lembrar. Todos eles estavam lá no começo de 2017, o que nós tínhamos de veículos que saíam na estrada transportando os pacientes e o que nós temos hoje. E ainda perguntei, qual o veículo mais velho que nós temos na frota hoje? Vai falar, 2018, é o mais velho. Na verdade não tinha veículos. Né? Na verdade tinha um monte de sucata, né? Nossa, era tudo sucateado, né? Então, e por aí vai. Esses dias nós inauguramos as novas instalações da farmácia e eu me lembrei de um fato, na época da transição de governo, que na época, quando o Zé Maria começou o mandato dele, de 250 tipos de medicamentos, nós tínhamos 30 em estoque na farmácia. 30 de 250, ou seja, praticamente 10, 12%. Hoje, dos 250, nós temos 240. E os 10 que não tem, porque não encontra no mercado para comprar, porque se encontrasse, tinha. Então, assim, são diferenças de uma administração que trabalhou. Sim. Trabalhou bem. Trabalho de equipe, e eu me sinto, sempre quando eu comento, eu digo, não é a gente querer também se vangloriar, não, mas eu me sinto honrado, muito satisfeito de poder ter contribuído. Então, nessa trajetória dessa administração do prefeito Zé Maria, eu tive uma participação efetiva e eu sei da minha importância, né, daquilo que a gente ajudou nas conquistas que nós tivemos até os dias de hoje. Sem dúvida. Só foram várias. E só contribuindo um pouco, eu não participei ativamente da administração, mas pude acompanhar bastante, né, nos bastidores aí. Eu acho que foi fatos marcantes foi a descentralização da farmácia para o famoso Nosso Teto, bairro José Maria Arbex, e para o distrito de Tibiriçá do Paranapanema. O Tibiriçá 2, que está lá localizado lá no fundo lá do Conjunto Zé Ribeiro. Acho que essa era uma grande dificuldade que tínhamos, né, antes da gestão do prefeito, e que o prefeito José Maria, com então o diretor da saúde na época, eu não me lembro, e o administrativo conseguiram descentralizar isso, né, Paulo? Sim. Isso aí foi importante. Hoje o que a gente percebe, né? Fazendo também um paralelo, todo esse trabalho, com a questão da saúde, né? A saúde, na verdade, hoje, Piraju, né, isso não é só da administração do Zé Maria, isso já é uma questão que já veio lá de 1993, quando o prefeito era o Zezão Pansanato. Tá? Piraju foi pioneiro no Brasil, eu acredito, isso poderia ser pesquisado e levantado, mas eu acredito que Piraju foi pioneiro no Brasil do Programa Saúde da Família. Até na época vieram médicos de Cuba para ser os médicos do Programa Saúde da Família. E depois Piraju se estruturou com o passar do tempo, e aí várias gestões, a gestão depois do Maurício Pinterich, chegou em 100% de saúde da família no município de Piraju. Então hoje nós temos 9 unidades de saúde da família, né, em todos os bairros, aí uma média aí de 3 mil e poucos usuários, né, cadastrados em cada unidade do programa. E nós estamos agora já deixando isso vai ser um legado que nós vamos deixar, não sei se vai dar tempo de sair isso ainda nessa gestão, mas nós já estamos encaminhando aí o pedido do 10ª Unidade de Saúde da Família, que será lá na Codespaulo, né? Então, um trabalho importante. Na próxima reunião do DRS, que acontece agora no mês de setembro, eu levarei o ofício a Fabiola, que é a dirigente do DRS, o Departamento Regional de Saúde de Bauru, ao qual Piraju faz parte, reforçando esse pedido da instalação da 10ª unidade de PSF em Piraju, que será na Codespaulo,
e atenderá um pouco do pessoal que usa hoje o São Pedro e um pouco dos que usam a Cantizane. Ou seja, os projetos não param, né? Então, quando descentralizou também a farmácia, como você colocou, foi muito importante. Só que assim, é uma luta para você conseguir isso, né? Sem dúvida, foi mesmo. Porque além de você ter o prédio, você tem que ter o profissional, né? Sim. Nós tínhamos que contratar mais farmacêuticos para poder trabalhar. Paralelo a isso, nós conseguimos o CAPS, né? Que é o Centro de Atendimento Psicossocial em Piraju, né? Que também não existia e que foi um ganho muito grande para a área da saúde mental. Hoje o CAPS, nós temos uma possibilidade, inclusive, estamos trabalhando nisso, para que o CAPS de Piraju seja regional. Nós vamos poder atender alguns municípios da região aqui e Piraju vai faturar com isso, vai ganhar com isso. Nós vamos vender o serviço do CAPS para a região. Até para poder manter o serviço. Até para poder melhorar ainda mais o serviço, né? Porque nós temos uma estrutura boa. Então, assim, são muitas coisas que foram acontecendo que às vezes até a população mesmo não conhece, né? Não sabe disso. Inclusive, nós estamos com a ideia de fazer agora, muito em breve aí, já era até para ter sido feito, mas realmente o tempo a gente acaba não conseguindo. Mas nós vamos criar agora, até para melhorar essa interação com a população, um programa, né, pelo Facebook, pela rede social, que vai ser uma live voltada aí para os assuntos da saúde, justamente para a gente fazer essa interação com as pessoas. Porque o que acontece hoje? Piraju tem uma boa estrutura de saúde, tá? Estrutura física, 9 unidades de PSF, o CAPS, uma fisioterapia municipal muito bem montada, um setor de vigilância sanitária bem montado, uma farmácia municipal muito bem montada. Nós temos o ambulatório, que é a central de especialidades, que é lá no Postão, conhecido, muito boa. Só que assim, o que acontece? Nós precisamos hoje promover, e essa é a minha missão principal, é promover o que hoje? A melhoria dos processos de trabalho. Então nós precisamos pegar tudo isso, de estrutura física, de pessoal que nós temos, que também é um bom pessoal bom, técnicos, enfermeiras, médicos, e fazer melhoria no atendimento da população, que é o atendimento básico da pessoa que precisa da saúde, para depois a gente conseguir avançar. Então, o que faltou, talvez em algum momento, foi ter essa visão de projeto, essa visão de trabalhar isso. E agora nós estamos imprimindo esse ritmo na saúde, né, trabalhando em conjunto com o hospital, que é a organização social que é responsável pelo Programa Saúde da Família. Então, assim, nós temos algumas coisas para avançar e acredito que nós vamos conseguir. Torcemos para isso, por bem da população. Com certeza. Outro ponto que eu andei acompanhando esses dias, Paulo, foi com relação às cirurgias eletivas, né? Que tá para sair algumas cirurgias. Fala um pouquinho pra gente, para quem não tá acompanhando ainda, né? Se informar. Em que pé que está isso? E fazendo um paralelo aí, o que acontece hoje? Nós temos uma estrutura básica boa, tá? Então a gente consegue ter presença em todos os bairros, nós conseguimos atender, né, essa atenção básica de uma maneira bem organizada. Eu acho que ainda precisa melhorar processos, melhorar alguns detalhes, mas nós temos essa estrutura boa. O que é um gargalo que nós temos na saúde? É quando o paciente, né, ou o cidadão, ele precisa de um atendimento que é um pouquinho mais avançado, complexo, vamos dizer assim, de média ou alta complexidade. Aí a gente tem uma dificuldade. Por exemplo, nós temos no Postão, que é o ambulatório de especialidades. Ali nós temos dificuldade. Nós precisamos melhorar aquilo. Eu fiquei assustado quando entrei lá, de saber que uma pessoa, às vezes, ela vai no posto, no PSF, ela é encaminhado para uma especialidade ali, seja qual for, né? E chega ali, tem que demorar 3 meses para ser atendido. Tem uma fila de 3 meses, de 4 meses. Isso não pode acontecer. Eu
eu, como diretor da saúde de Piraju, eu não posso admitir isso. Então, nós estamos trabalhando contra isso. E as cirurgias, ela vem um pouco nesse encontro. Né? O que acontece? Às vezes a pessoa tem a necessidade de fazer uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de varizes, ou um outro tipo de cirurgia, e às vezes fica... Nós temos caso hoje que faz ano que a pessoa está esperando, faz mais de um ano. Isso não pode acontecer. Então, assim, quando eu assumi o departamento, nós estávamos em curso com uma licitação para a contratação das cirurgias eletivas. E eu confesso que não, se fosse o diretor, não faria isso. Eu não concordo com isso, com esse procedimento. Mas como no dia que eu entrei, era uma sexta-feira, no sábado isso já ia para publicação, a licitação estava toda pronta, eu não tive condição de cancelar isso, porque eu temi, né, que cancelava e depois não conseguia fazer outro procedimento, eu vi essa dificuldade. Então, deixamos a licitação correr, a licitação amanhã deve ter um desfecho, mas realmente não deveria ter sido assim. E eu acredito que, pelo trâmite que nós estamos tendo lá, essa licitação vai ser arquivada, né? Nós não vamos ter uma contratação da empresa, até porque tem uma dificuldade de documentação ali, que está descumprindo o que estava previsto no edital, e aí nós vamos retomar essa tratativa com o Hospital de Piraju. Porque nós temos aqui bons médicos, Sim. Nós temos aqui um hospital que é uma estrutura que consegue oferecer uma boa condição para esses médicos fazerem as cirurgias. Então nós precisamos só ter um diálogo, um entendimento para compor questão de valores, de contratação, para que a gente possa fazer essas cirurgias em Piraju. Então o meu trabalho da cirurgia eletiva agora vai ser esse. E falei hoje com o prefeito. Agora, um pouco antes de vir para o programa. Falei com ele hoje. Falei, prefeito, nós não podemos mais deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar mais acontecer das pessoas ficarem aguardando cirurgia por ano. Sim. Agora não. Agora nós vamos fazer uma etapa e depois nós vamos dar continuidade. Nós não vamos parar mais. Então, assim, se surgir uma situação de necessidade da pessoa fazer cirurgia, nós vamos fazer. Nós vamos fazer esse trabalho, essa composição, esse acordo com o hospital, com os médicos, com os anestesistas, enfim, para que a gente possa dar esse start agora e não parar mais. E depois, Andressa, aprofundando um pouco mais nessa questão, nós temos que pensar hoje a saúde assim, cuidar bem da base, cuidar dessas situações de média complexidade e avançarmos para ter futuramente situações de maior complexidade. Sim. Porque quando um paciente sai de Piraju e vai para ser atendido fora, realmente é difícil. A saúde pública ela tem esse gargalo, né? Às vezes a pessoa sai daqui e vai para Rubião, né? Não é que seja mal atendido, não é isso, é que o volume é muito grande. Às vezes, dependendo da especialidade, a pessoa vai chegar e vai ficar um ano na fila. Ou até mais. Ou até mais. Hoje, e essa é uma dinâmica da saúde, tá? Agora também, um pouco antes de vir para cá, eu estava atendendo uma pessoa que me ligou no meu celular. Ela precisa de um atendimento de gastro. Nós não temos. Rubião não tem, entendeu? Então, assim, olha o drama que a gente fica. E realmente uma pessoa que teve um problema sério de saúde, está inclusive paralisado, né, não anda mais, teve uma série de problemas, e agora tem um problema também que necessita de um atendimento de gastro e nós temos essa dificuldade. Então por isso que a gente tem que pensar a saúde assim, arrumar o básico, Sim. melhorar o atendimento, média complexidade e pensar de uma maneira, e o DRS vem pensando assim, né, de fazer regionalização. Então, Piraju pode atender a nossa microrregião com diversos serviços. Inclusive, amanhã nós vamos ter uma reunião no Hospital de Piraju com a Fabiola,
que é dirigente do DRS, o prefeito vai estar presente também, o presidente do hospital, a diretoria do hospital, para tratar desse assunto, regionalização da saúde. E eu fiquei muito feliz de ver também o governador Tarcísio, numa reunião que ele fez ontem, que ele vai investir nos hospitais. Ele criou uma tabela do SUS paulista. Perfeito. E vai potencializar os hospitais com recursos. E é o que nós precisamos. Com certeza. Né? Não adianta você ficar querendo criar coisa nova só para fazer politicagem. Eu acho que nós temos que tratar bem o que já tem. E então essas entidades, que são os hospitais, Santa Casa de Beneficência, elas merecem essa atenção. E eu fiquei muito feliz, até compartilhei a publicação do governador, porque é isso. Eu acho que é um processo interessante. E Piraju não pode ficar de fora. Né? Piraju tem que agora aproveitar isso tudo e a gente avançar nesse sentido. Lembrando que a tabela do SUS ela não é corrigida desde 94, né? 1994. Exatamente. Totalmente defasada. Ela não cobre os custos operacionais de forma alguma. De forma alguma. É até ridículo falar o valor que se paga por um procedimento hospitalar. Então, por isso que levou a essa situação caótica da saúde pública, principalmente nos hospitais. De um modo em geral, né? Com certeza. Mas vamos falar um pouquinho do Paulo. Saúde é um tema muito pesado, né, Paulo? É um tema muito pesado. Eu queria trazer para a nossa conversa, Andressa, o evento que teve do turismo, agora recentemente em Piraju. Queria que você falasse um pouquinho do primeiro Fantour que nós tivemos aqui em Piraju. Lembrando também, né, Alex, já que você entrou nessa pauta, para quem não acompanhou, durante esses 7 anos que o Paulo esteve à frente como diretor administrativo, né, da prefeitura, ele desenvolveu um trabalho muito importante para o turismo, né? Com o plano de desenvolvimento. Conta um pouquinho para a gente, assim, porque quem não sabe, o seu papel foi essencial, né, nesses últimos anos no turismo de Piraju. Na verdade, o que nós tivemos? Nós tivemos um período que foi o da pandemia, foi um período muito difícil, né, e que afetou muito a economia de forma geral, e Piraju não foi diferente. E aí, depois que a gente estava, né, vendo aquela luz, né, e tendo aquela visão de que a pandemia estava no fim, um dia eu estava junto com o seu Zé Maria no gabinete, né, e isso já tinha me passado algumas ideias na cabeça. Eu falei: prefeito, nós precisamos agora criar alguma coisa para fazer a retomada, né, da economia local. Aí eu falei, inclusive eu tenho algumas ideias aqui, né, e ele virou e falou assim, que o jeito dele tem hora que é um pouco brincando e um pouco sério, né, mas eu vou falar aqui o que ele falou, porque, né, não é um palavrão, né, vamos entender que é um contexto. Falou: Paulo, meta o pau. Falou desse jeito, vamos fazer, vamos em frente, né, mas o termo dele foi esse no bom sentido, né, quer dizer, vamos trabalhar, tem o meu apoio. E aí eu comecei a conversei com a Malu, que era diretora do Departamento de Turismo, conversei com o Gervásio da Cultura, conversei com a Patrícia do Esporte, com o João da Agricultura, com o Marcelo do Indústria e Comércio e outros funcionários que vinham juntos, né? E nós, na raça, também, né, elaboramos com o apoio do SEBRAE, com o apoio do Sindicato Rural, da Associação Comercial, né? E então nós criamos o Plano de Desenvolvimento Econômico aqui do município de Piraju, porque o que a gente percebeu? A gente precisava de uma motivação para as pessoas voltarem a acreditar, né, no município, nos seus negócios, enfim. Aí criamos o Plano de Desenvolvimento Econômico. E aí tinha as vertentes principais, que era agricultura, indústria e comércio e turismo, né? E a gente percebeu que o turismo, né, Piraju, estância turística, ele completou agora 21 anos, né? Isso. 21 anos. Mas, assim, efetivamente, ele começou a caminhar mesmo para o turismo há pouco tempo, né? E na gestão do prefeito Zé Maria, isso teve esse start. Estava vindo bem, de repente, pandemia. Travou tudo,
né? E de repente nós precisávamos retomar. E fizemos a retomada e tivemos a felicidade, né, de vários setores, mas especialmente na questão do turismo, da iniciativa privada também acreditar, né? Então, Piraju, se você puxar agora na memória, você vê que vários empreendimentos da iniciativa privada na área do turismo, e na verdade quem faz o turismo é a iniciativa privada. Com certeza. Né? O poder público, ele aponta os caminhos, ele cuida da legislação, cuida de alguma infraestrutura. Concessões. Né? Concessões. Mas aí nós fizemos todo esse trabalho. E falando em concessões, nós fizemos uma concessão da área da Pedrinha, Sim. que era um lugar maravilhoso, mas que não tinha infraestrutura, e hoje está lá, bem estruturado. Fizemos a concessão recentemente do restaurante aqui, no Parque da FECAP, que é o restaurante que era da Casa do Cafeicultor, né, que já funcionou o restaurante no passado e que agora está sendo reformado. Acredito que até o mês de outubro, novembro deve ser inaugurado. O restaurante panorâmico, que venceu a concessão, nós fizemos e está sendo alvo aí de um investimento. Enfim, várias coisas aconteceram, né? A tirolesa, tivemos a trilha das corredeiras, o recinto da FECAP, todo ele sendo reformado. Então, assim, e as pessoas acreditando. E o FanTour, né, que teve agora, eu acho que ele é um aspecto muito importante. Foi o primeiro, eu acredito que terão outros. Então, acho que é importante o pessoal que organizou isso avaliar, né? O Contour, o Detour, principalmente, sentar, avaliar, corrigir algumas distorções que possa ter tido, mas de qualquer forma foi positivo. Com certeza. Porque o que nós precisamos? Nós precisamos agora fazer com que toda essa engrenagem do turismo, né, que são as empresas, que são os empreendimentos que tem, que eles comecem a ter um fluxo de turista. Automaticamente o empresário vai ter uma renda, automaticamente ele vai investir mais e, consequentemente, outras pessoas vão ver que isso começou a fomentar a questão do turismo, novos investimentos virão e geração de renda e geração de emprego. Né? Paralelo a isso, nós temos que ter a mentalidade de estância turística, Sim. né? As pessoas precisam, né? Como uma cidade a pessoa tem precisa que receber. aprender que tem que trabalhar em final de semana, né? Receber que bem não é as fácil, pessoas, né? Então, assim, ter profissionais bem treinados, né? Capacitados, por exemplo, um garçom, um cozinheiro, pessoa que vai cuidar de um hotel, da faxina, camareira, enfim. E as pessoas têm essa mentalidade, né, de receber bem. São detalhes que conquistam, né, Paulo? Os detalhes que conquistam. Eu acho que nesse aspecto a gente avançamos bem. Paralelo ao turismo, o esporte, a cultura, que agrega, Sim. né? Isso agrega. Alguns empreendimentos na área rural também se abrindo para a questão turística, né? Esses dias eu fui visitar uma fazenda, que é aqui pro lado do Cágado aqui, impressionante. E eles já estão vendendo as hospedagens no Airbnb. Sim. Entendeu? Então nem aparece, as pessoas aqui nem ficam sabendo, mas nós temos uma conhecem, fazenda ali, né? que está tendo um fluxo de turista direto ali. E assim, então são coisas que o quê? Né? A Casa Francesa, né? Umas pessoas que quando a gente ia imaginar que empresários do exterior viriam para Piraju e investiriam e fariam algo impressionante até, né, do ponto de vista de acolhida. Então, assim, nós temos muita coisa boa. Eu acho que Piraju deve continuar nesse caminho, né? Deve continuar, porque o legado, quando um prefeito vai bem, e eu acho que o Zé Maria ele entra para a história de Piraju como um dos melhores prefeitos que Piraju já teve. Não estou falando isso para puxar a sardinha para o lado dele, nada disso, porque não precisa disso. Mas realmente isso é fato, né? Mas além dele deixar obras, ele deixa também um legado. Com certeza. Ele deixa um legado na área da saúde, ele deixa um legado na área da cultura, do esporte e do turismo, com certeza. O turismo de Piraju, eu brincava com as pessoas que ele estava engatinhando. Hoje ele está andando. Sim. Né? Então é igual aquela criança quando começa a dar os primeiros passos, né?
Então, assim, começa a dar os primeiros passos, às vezes quer cair, escorda aqui, a mãe segura ali, o pai ampara ali, mas assim, o turismo de Piragi hoje é isso. Mas está muito próximo dele já começar a andar mesmo, entendeu? E é assim, como que você aprende a andar? Andando. Com certeza. Então nós tínhamos que ter essa coragem, né? Nós tínhamos que acreditar, nós tínhamos que motivar. Eu acho que o plano de desenvolvimento econômico, o principal ingrediente que ele teve foi essa motivação. O apoio, Nós né? saímos falando isso e fazendo reuniões e falando e dando entrevista e dizendo vamos. Cursos preparatórios, né, Paulo? Muitos cursos, muitas... Isso deu essa injeção de ânimo nas pessoas, né? Então, isso fez com que as coisas acontecessem e hoje nós começamos já a colher os frutos. Nós vamos entrar agora, estamos passando o inverno, logo entra aí a fase da primavera, verão, que é a nossa temporada, né? Porque o grande atrativo nosso é o rio, é a água, então é o verão. Eu acredito que esse verão, né, 23, 24, nós já vamos ter mais fluxo de turistas do que nós tínhamos antes. E automaticamente surgirão necessidade de investimentos. E como eu disse, uma coisa vai puxar a outra. Com certeza, Paulo. Tem muita coisa, hein? Nossa, é muito trabalho, né, Alex? Assim, foi muito tempo, assim, de trabalho, muitas coisas, assim, em todos os departamentos que aconteceram. Se a gente começa a conversar aqui, passaria horas relembrando, puxando todas as coisas. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar, Paulo, acho que de tudo isso que foi dito, e até mesmo por conhecer o seu trabalho, a sua pessoa, eu gostaria de parabenizar todo o trabalho, claro, de uma forma geral, mas principalmente porque você sempre foi uma pessoa que recebeu a todos. Então, assim, independente da situação, né, se às vezes ele poderia atender ou não, você sempre recebeu todo mundo, você sempre deu o seu melhor dentro do possível. Então, eu gostaria de ressaltar isso, porque às vezes a gente tem algumas pessoas que estão em cargos que podem se esquivar em situações. E o que eu percebo, e de tudo que eu sempre escutei do seu trabalho, você nunca foi essa pessoa de se esquivar. Pelo contrário, esteve ali de segunda a sexta, inicialmente na prefeitura, né, como diretor administrativo, isso, e agora na saúde, exercendo realmente a sua função, que antes de qualquer coisa é receber as pessoas, é estar aberto a ouvir, servir, né? Então, eu gostaria de pontuar isso, parabenizar, além de todo o trabalho desenvolvido de uma forma geral, esse especificamente. Muito obrigado. É isso aí, o programa é um programa curto, né? São muitos os assuntos da administração pública, a gente sabe disso, mas para você que nos acompanhou até agora, fica aqui o convite para o próximo programa. Em breve vai ao ar. Hoje nós recebemos o Paulo Sara, ex-diretor administrativo, atual diretor da saúde. Falou um pouco aqui da área da saúde, um pouco da administração, desses 7 anos que ele participou da administração. E a gente torce para que tudo dê certo, para que finalize o trabalho da melhor maneira possível, realmente deixando um legado para as pessoas. A gente torce muito para isso. E para você que nos assistiu, curta, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, né, Se inscreve aí no nosso canal. Agora nós estamos aí no YouTube. Cada dia nós estamos ficando mais famosos. Mas assim, muito bom. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Se você quiser falar suas conclusões finais aí. Eu acho que eu agradeço essa oportunidade, as palavras também de vocês, de incentivo, de reconhecimento também do trabalho da gente. Eu acho que é importante. Nós precisamos também ter isso, né? Sim. Essa consciência, essa valorização e essa motivação de um ao outro, né? Ninguém faz nada sozinho. E eu realmente, quando entrei nessa missão, nessa função, seja como diretor administrativo, agora como saúde, eu sempre procurei dar o meu melhor. O que eu posso, né? Às vezes tem coisa que a gente não consegue porque não dá, né? A gente não consegue. Mas o máximo do esforço, do trabalho, da atenção. E aprendi muito isso com o Zé Maria, de não fugir, de enfrentar. Sim. Tá lançado o convite, Zé Maria. Aí, ó,
vai vir aqui no programa tomar Fanta ou Sprite. Vem aqui, seu Zé Maria, vem aqui também. Aqui, ou se quiser um café também, não tem problema. A Andressa faz certeza. Um cafezinho aqui para nós bater um papo, conversar um pouco desse trabalho, né? Que não foi fácil, né, Paulo? Na verdade é isso, né? A gente caminha, a gente trabalha enfrentando, né? Enfrentar, não podemos fugir, né? Aquele termo, empurrar as coisas com a barriga que falam, né? Assim, deixar as coisas meio assim e tal, não. Isso definitivamente não é uma característica minha e nem do prefeito. Eu aprendi muito isso com ele, né? A gente tem que enfrentar. Às vezes a gente leva muitos questionamentos, alvo natural. De coisa, mas é natural porque faz parte da dinâmica da política, né? E eu, particularmente, para mim, nunca liguei também para isso, né? Então isso nunca me afetou. Então a gente sempre teve esse otimismo, essa segurança de que a gente estava fazendo o que era melhor. Consciência tranquila e tal. Então tem dia que realmente a gente chega no final do dia cansado, né? Estressado não, mas cansado fisicamente, né? Porque o dia todo a cabecinha chega no fim do dia, tá? Mas a gente chega, descansa, chega no outro dia, estamos prontos para outra batalha. E fico muito satisfeito, sabe? Hoje eu me sinto realizado porque eu assumi um compromisso e graças, né, ao apoio de todos que estiveram comigo, que estão comigo, eu estou conseguindo entregar, né, aquele compromisso que eu assumi da melhor maneira possível. Maravilha, Perfeito. Paulo. Obrigado, Andressa. Obrigada, Alex, por mais esse programa. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. E não se esqueça de curtir, compartilhar o nosso programa para que alcance mais pessoas e se inscreva no nosso canal. Que nós precisamos ir mais longe, né? Com certeza. Um abração a todos vocês. Até o próximo programa.